Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as unidades de medidas. E aqui tem bastante coisa para a gente conversar, tá? Então vamos começar devagarzinho, tem muitas dicas importantes aqui. Primeira unidade que a gente tem são as unidades de comprimento. O que são as unidades de comprimento? O comprimento, eu gosto de pensar, não é só isso não, tá? Mas eu gosto de pensar como se fosse assim, tudo que você consegue medir com uma régua. Então, por exemplo, você vai medir o tamanho da mesa, uma régua fica pequenininha, né? Mas você concorda que a gente conseguiria medir com uma régua? Né? Se eu for medir a distância de Juiz de Fora, minha cidade, até o Rio de Janeiro, concorda que a gente conseguiria fazer com a régua, você ia ficar ali eternamente. Mas a gente consegue fazer essa medida? São medidas lineares. A gente consegue fazer uma linha. Depois você vai entender a diferença para outras medidas. Então, o que a gente tem com as unidades de comprimento? A principal delas é o metro, tá? Então, vou colocar o nome dela aqui. Metro é a principal delas. E aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos de metro. Se eu multiplicar por 10, ó, a gente vai ter o decâmetro. Será que eu preciso colocar esses nomes? Decâmetro. Se eu pego o metro e multiplico por 100, eu vou ter o hectômetro. Hectômetro. E se eu pegar o metro e multiplicar por 1000, eu vou ter o quilômetro. Vamos combinar que dessas medidas aqui, quem a gente usa mesmo? Quilômetro. É o metro e o quilômetro. Hectômetro e decâmetro, a gente quase não usa essas medidas. Eu, pelo menos no nosso dia a dia, a gente não usa. Raramente eu vi algumas situações que a gente tem. Então, vamos marcar o metro aqui, que ele é a unidade fundamental que a gente fala. É como se ele fosse a nossa referência. Tá? A partir de agora, a gente tem números menores que o metro. Se eu pegar o metro e dividir por 10, a gente tem o decímetro. Decímetro. Olha lá. O nome lembra, gente, ó, 10 decímetro, tá? Se eu dividir por 100, eu vou ter o centímetro. Olha lá, ó, 100 centímetros. E se eu dividir por 1000, eu vou ter um milímetro. Então, eu coloquei os nomes aqui e é importante você gravar esses nomes, tá? Mas mais importante do que gravar os nomes é a gente lembrar a ordem. Eu preciso lembrar. Eu gosto de fazer aqui, ó, decímetro, centímetro, milímetro, porque a gente lembra 10, 100, 1000. Mas para o outro lado é mais difícil. O decâmetro ainda vai, mas hectômetro e quilômetro não tem nada a ver com 100 e com 1000. Mas é importante gravar, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é entender quem que é o principal, o metro. Se eu multiplicar por 10, 100 e 1000, eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Se eu dividir por 10, 100 e 1000, eu vou ter decímetro, centímetro e milímetro. Por que isso é importante? Porque a gente vai fazer assim, ó, toda vez que eu estiver andando da esquerda para a direita, a minha ideia é que eu vou multiplicar por 10. E toda vez que eu estiver voltando, ó, que eu tô da direita para a esquerda, a minha ideia é que eu vou dividir por 10. Por que isso é importante? Vamos supor aqui que eu tenho 2 quilômetros e eu quero transformar isso para decâmetro. Vamos ver aqui, decâmetro. O que significa isso? Ó, do quilômetro para o decâmetro eu vou andar uma, 2 vezes. Eu falo que é contar morrinhos. Se eu vou andar 2 vezes, é porque eu vou multiplicar isso por 100. Então, ó, o 2 vezes, se eu aumentar um zero, se eu multiplicar por 10, vira hectômetro. Se eu multiplicar por 100, aumentei mais um zero, vira decâmetro. Essa vai ser a nossa ideia. O que significa isso? Tanto faz eu falar 2 quilômetros ou 2 decâmetros, eu estou falando a mesma coisa. Tá? E se eu tiver, por exemplo, 5 metros e quero passar para milímetros? O que a gente vai fazer? Ó, mesma coisa. Eu estou no metro e vou passar para milímetro. Ó, 1, 2, 3. Então, eu vou fazer 5, 1, 2,
3 zeros, 5.000 milímetros. Se eu tenho, por exemplo, agora, ó, 200, vou colocar 200 centímetros e quero passar para decímetro. Observa que agora do centímetro para o decímetro, eu tô voltando. Se eu tô voltando, eu não vou multiplicar por 10, eu vou dividir. Então, 200 dividido por 10 vai dar 20 decímetros. Tá? Se eu quiser, por exemplo, vamos colocar um número com vírgula. Vou colocar aqui, ó, 200, vou colocar a mesma coisa, 200 centímetros, porém, ao invés de passar para decímetro, a gente vai passar lá para o decâmetro. Então, ó, eu estou no centímetro 1, 2, 3. Eu tenho que voltar 3 casas. Se eu tenho que voltar 3 casas, é como se eu dividisse por 10 uma vez, ó, eu cortar um zero. Por 10 a segunda vez, vou cortar um zero. E por 10 a terceira vez, só que eu não tenho zero para cortar. Se eu não tenho zero para cortar, eu não posso cortar. Zero a gente pode cortar, o 2 não. O que a gente faz? A gente coloca o número com vírgula, ó, 0,2 decâmetros, que era a unidade que a gente tinha. Tá? Vamos fazer um aqui com vírgula para a gente multiplicar. Vamos fazer aqui, ó, 2,53 quilômetros e eu quero passar lá para o centímetro. Do quilômetro para o centímetro, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que multiplicar isso aqui 4 vezes pelo 10. Não é 4 vezes 10, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, quando eu multiplico por 10 e tem vírgula, a vírgula anda uma casinha para frente. Quando eu multiplico por 10 de novo, outra casinha para frente. Mais uma vez, mais uma vez. Se eu tenho casas, eu vou andando com a vírgula, vou pulando a vírgula. Se eu não tenho casas, eu vou completando com zero. Então, quanto que vai ficar isso aqui, ó? 2.000 nada, 25.300 centímetros. Então, essa é a nossa ideia principal. Meus alunos aí sabem que a gente tem uma regrinha para gravar essas unidades. Quem que vai ser a minha regrinha para gravar essas unidades? Lembra o seguinte, ó, a nossa referência é o metro, é a unidade fundamental, como se ela fosse o padrão, tá? O padrão é metro, e aí a gente pode aumentar ou diminuir isso. Então, minha unidade padrão, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Grava assim, ó, eu tenho o K, o H e aqui é o dão. Então, a gente fala que é o cagadão, pra gente lembrar essa primeira parte, tá? Vem o metro, a gente vai para a segunda parte. A segunda parte até é fácil de lembrar, 10, 100 mil, né? No dia que a gente começou no cagadão, vamos continuar. Cagadão. Aqui, ó, desce, mole. Tá? Lembra disso. Nossa palavra-chave da aula de hoje vai ser cagadão. Quem está assistindo aí, anota pra gente conversar na aula, pra gente ver quem que é a palavra-chave, tá? Então, hoje nossa palavrinha aí vai ser o cagadão. Lembra do cagadão, porque se a gente lembrar do cagadão, tem que saber de cor o cagadão. Se a gente lembrar do cagadão, os outros vão ficando mais fáceis. Ah, professora, quem são esses outros? O próximo grupo de unidades que a gente tem vão ser as unidades de massa. Ó, de massa não, tem de massa também, mas eu segui a ordem aqui. As unidades de superfície. Ou unidades de área, superfície. Ou unidades de área. Quem que são essas unidades de superfície ou unidades de área? A gente vai usar o cagadão de novo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, cagadão. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, a gente tem... Só que o que vai acontecer? Quando eu quero medir área, eu estou medindo, ó, uma região. Qual que é a diferença do comprimento para a área? Imagina que você tem uma praça que você vai fazer um campo de futebol, tá? Se você for cercar, você vai colocar cerca só ali em volta, só na linha de volta. Isso é o comprimento, é uma medida linear. Você vai medir em metros. Agora, imagina que você vai medir a área, você vai colocar aqueles tapetinhos de gramas, já viu? Vai ficando aquele monte de tapetinhos. Você não está preenchendo, você não está fazendo só em volta, você está preenchendo o seu campo de futebol.
Isso é a área. O preencher é a área. Tá? Quando a gente tem essas unidades, a gente não calcula assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro. A gente calcula unidades ao quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, quando a gente tem essas unidades aqui, a gente vai ao quadrado. E aí, o que significa isso? Quando a gente vai para a direita, a gente não multiplicava por 10? Como é ao quadrado, a gente vai multiplicar por 100. E quando a gente voltar aqui, ó, a gente dividia por 10. Como é ao quadrado, a gente vai dividir por 100. Vamos pegar um exemplo disso, ó. Se eu tenho 3 quilômetros quadrados e quero passar para metros quadrados. Eu estou aumentando, ó, 1, 2, 3. Seria, eu dividir, ó, 1, 2, 3. Seria dividir por 1000. Porém, como é ao quadrado, cada um aqui conta 6 zeros. Então, na verdade, eu não vou acrescentar 3 zeros, eu vou acrescentar 6. Então, vai ficar 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 milhões de metros quadrados. Por isso que a gente tem esse monte de unidade. O que faz sentido falar 3 milhões de metros quadrados ou 3 quilômetros quadrados? Tá? É por isso que a gente faz essa diferença. Vamos pegar aqui, ó, eu vou fazer 240 milímetros quadrados e eu quero passar isso para decímetros quadrados. Vou fazer de azulzinho aqui para diferenciar. Eu estou no milímetro, eu quero voltar para o decímetro, a gente está voltando 2 casas. Mas a gente está voltando 2 casas lá na medida linear, lá na medida de comprimento. Aqui na medida de área, a gente está voltando 4. Então, eu vou voltar, ó, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho o acrescento. Eu posso simplesmente colocar aquele zero ali? Não faz o menor sentido. A gente termina com a vírgula. Posso deixar aquela vírgula ali? Menos sentido ainda, né? Então, quem que vai ficar? 0,0240. Esse zerinho aqui do final a gente pode tirar, tá? Então, sempre tomar cuidado com isso. A principal diferença é essa. Ah, professor, onde que eu vou usar isso? Quando a gente começar a calcular perímetro, área, a gente usa essas unidades. Por enquanto, você tem que entender elas, saber que elas existem e como que a gente converte de uma para outra. Vamos seguindo que tem mais. Esse vídeo aqui vai ficar longo, hein? São muitas unidades. Além da unidade de superfície, a gente tem as unidades de volume. Vamos voltar lá, ó. Se eu quero só cercar, eu tenho a unidade de comprimento. Se eu quero colorir ali, eu tenho a unidade de área. O que é a unidade de volume? A unidade de volume, ela vai para o 3D. A gente seria agora, ó, eu não vou mexer com um campo de futebol mais não. Eu vou mexer com um aquário ou com uma piscina, né? Se eu vou mexer com uma piscina, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água dentro, eu não vou colocar água em volta, né? Se eu for colocar em volta, fazer as paredes ali, aí tudo bem, aí eu tô calculando área. Mas a água eu vou preencher, né? Essa ideia do preencher é a ideia do volume. Então, a gente tem as unidades de volume. Para nossa sorte, é quase tudo igual. Lembra que eu sempre falo isso? A matemática é meio preguiçosa. Ela cria uma regra e vai replicando ela. Não vai criando regras novas, não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Cagadão de novo, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que agora é volume. O volume, ó, é 3D. Então, ao invés de ser simples ou ao quadrado, ele é ao cubo, elevado a 3 metros cúbicos. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Tá? Vamos fazer um exemplo, ó. Se eu tenho 5,81 decâmetros cúbicos e quero passar para decímetros cúbicos, ó, do decâmetro, eu vou passar para o decímetro. Se antes, quando não tinha nada, era vezes 10. Quando era expoente 2, era vezes 100. O expoente 3, ó, vai ser 1000. São 3 zeros. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou ter que aumentar 3 aqui e 3 aqui. Na verdade, ó, esse tanto de zero aqui, eu vou ter que multiplicar por 1 milhão.
É como se eu multiplicasse por 1000 e por 1000 de novo. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando eu multiplicar por 1 milhão, lembra que quem manda é a vírgula. Eu vou ter que andar com essa vírgula 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem isso tudo de casa pra gente andar. A gente vai completar com zeros, ó. 5, 8, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Então, olha lá, ó. Ficou 58 milhões 100 mil decímetros cúbicos. Então, observa que o número vai ficando grande mesmo, tá? E se a gente tiver mais algum aqui, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exemplo quando a gente volta. Deixa eu pensar aqui. Tô sem criatividade hoje para pensar números. 15 milhões de milímetros cúbicos. A gente vai transformar para centímetro cúbico. O que eu estou fazendo? Ó, eu estou voltando. Eu estou voltando uma vez só. Se fosse centímetro para milímetro, a gente ia dividir por um zero só, né? Dividir por zero é feio, professor de matemática. Por 10. Se eu fosse centímetros quadrados e milímetros quadrados, por 100. Eu sou agora, ó, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, 3 zeros. Então, o próprio expoente já vai te dar a cola do que você tem que dividir. Tá? Eu vou dividir por 1000. O que significa dividir por 1000? Cortar 3 zeros. Dessa vez eu tenho, ó, 1, 2, 3. Então, sobrou ali para mim, ó, 15 milhões de centímetros cúbicos. Aí a gente tem a nossa transformação. Quando a gente faz isso, pessoal, observa que são muito parecidos. Por isso que eu falei, decora o cagadão, porque ele vai servir para outras unidades. Professora, quando que eu vou usar isso na minha vida? Em breve a gente vai começar a fazer, estudar em volume, área, e aí a gente vai precisar dessas conversões. Então tem que gravar, tem que entender a ideia. Temos mais uma, que são as unidades de capacidade. O que são as unidades de capacidade? A capacidade vira o litro, tá? A capacidade é uma caixinha, tá? Aí a gente vai ter algumas coisas aqui que eu gosto sempre de comentar com vocês. A gente vai ter aqui, ó, unidades metros, metros, metros. Quando eu calcular o volume de água, não tem nem noção de quanto que cabe, metros cúbicos, não tem nem noção das dimensões. Você concorda que não faz muito sentido, né? Imagina que você vai comprar uma caixinha de leite. A quantidade de leite lá é o volume da caixinha. Você concorda que não faz sentido você falar assim, ali tem tantos metros cúbicos de leite? Concorda que não faz sentido nenhum? A gente fala tantos litros de leite. Isso faz mais sentido pra gente. Se a gente for medir a caixa, a gente vai medir com uma régua. A gente vai medir com um centímetro, com um decímetro, metro não vai dar, né? Vai dar menos que metro, um centímetro. Porém, se a gente for falar da quantidade ali do líquido, o que faz sentido pra gente é um litro. Tá? Então, a gente vai ter essa conversão de transformar para metro cúbico, decímetro cúbico, para litro. Como que a gente vai fazer essa transformação? Primeiro, gente, lembra lá, ó, vou escrever o cagadão de novo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que agora eu estou em capacidade. Capacidade é litros. Então, o que eu vou fazer? Ó, onde tem o metro, eu vou colocar o litro no lugar. O que a gente vai fazer então? Ó, vai virar quilolitro, hectolitro, decalitro, um afeinho ali, né? Decilitro, centilitro, mililitro. Então, é isso aqui que a gente fez. Ou seja, decorou o cagadão, você faz todas as outras. Você consegue fazer as outras ali. Quem que é minha unidade fundamental? Litros. Não vou escrever os outros não, senão a gente vai perder muito tempo escrevendo esses nomes. O jeito de transformar, gente, é o mesmo. Tá elevado ao quadrado? Tá elevado ao cubo? Não tá. Então, se eu andar para lá, eu vou multiplicar por 10. Se eu andar para cá, eu vou dividir por 10. Como que a gente faz isso então? Ó, 1,5 equilitro, a gente nunca vai falar isso, né? Eu vou passar para litro. Eu vou andar, ó, uma
duas casas. Então, eu vou multiplicar por 100. 1,5 vezes 100 é 150 litros. Essa é a ideia. Tá? E se eu tiver em mililitro? Se eu tiver 280 mililitros e quero passar para centilitro, eu não estou voltando uma, então eu vou dividir por 10. 280 dividido por 10, 28 centilitros. Aqui, nesse aqui específico, a gente tem uma transformação que é muito importante. É quando a gente transforma de metro cúbico para litros, né? Eu gosto de usar essa informação aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tem professores que usam outras. Quanto que é 1 metro cúbico? 1000 litros. Quanto que é 1 centímetro cúbico? Isso para mim não faz diferença. Eu gosto dessa daqui porque eu já decorei ela e fica de 1 para 1. O que significa isso, professor? Imagina que eu fiz essa caixinha aqui, ó. Deixa eu pensar uns números fáceis para a conta não ficar difícil. Vou pensar aqui, ó. 5, 3 e 4. Estou em metros, ó. Quando eu multiplicar os 3, 5 vezes 3 vezes 4, eu vou chegar ali em 60 metros cúbicos. Mas vamos supor que eu vou encher isso de água. Se eu vou encher isso de água, não faz sentido nenhum para mim eu continuar com esse metro cúbico. A gente não consegue nem ter noção. Aí eu quero transformar para litro, para eu ter uma noção se ele é muita água ou pouca água, para a gente ter essa noção. Tá? O que a gente faz? Tem que usar essa conversão aqui. O que eu vou fazer? Ó, de metro cúbico, eu vou passar para decímetro cúbico. Você já vai entender onde eu estou chegando. Ó, de metro cúbico, eu vou passar para decímetro cúbico. Vamos voltar lá na reguinha do metro cúbico. Ó, do metro cúbico para o decímetro cúbico, eu vou ter que aumentar 3 zeros. Então, eu já tenho 60, eu vou aumentar 3 zeros. 1, 2, 3. Eu vou ter 60 mil decímetros cúbicos. Se eu estou em decímetro cúbico e litro, olha lá, ó, é a mesma coisa. 1 decímetro é 1 litro. 60 mil decímetros são 60 mil litros de água que eu vou precisar para encher aquela caixinha ali. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essas unidades e elas vão conversando uma com a outra. Então, a gente precisa entender essa ideia. Não precisa preocupar ainda com esse cálculo de volume para os meus alunos aí, tá? Do 7º ano. A gente ainda não chegou nessa parte do conteúdo. Eu coloquei o exemplo para você entender como que a gente faz essa conversão de metro cúbico para litro. A gente vai aprender a calcular volume ainda, tá? Mas é para você entender como que a gente faz essa conversão. Para terminar essa parte das unidades de medida, a gente tem as unidades de massa. A massa é o que a gente chama de peso, né? A gente fala peso não é o nome mais correto, mas a gente vai continuar falando. Quantos quilos? É o peso da pessoa, né? O certo seria a gente falar a massa da pessoa. A gente vai continuar falando. Quem que são as unidades de massa, então? É relacionado a coisas que eu vou pesar. Vai ser quilograma, vai ser grama, miligrama e assim por diante. Ah lá, ó, vou usar o cagadão de novo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que dessa vez, pessoal, a minha unidade fundamental não vai ser o metro. A minha unidade fundamental vai ser gramas. Eu estou pesando, não faz sentido eu pesar em metros. Quanto que você pesa? 53 metros. Isso não faz nenhum sentido, né? A gente vai pesar em quilo. Ah, quanto você pesa, Leonora? Quem me dera, 53 quilos. Quem me dera que eu fosse magrinha assim, tá? Mas a gente vai pesar em quilo. Então, a gente vai mudar, ó. Eu vou apagar o M e vou trocar pra cá, ó. Grama, 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 grama. Olha os nomes, como é que ficou feio, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Tá?
Miligrama a gente usa remédio geralmente, né? Gramas a gente compra lá 200 gramas, 300 gramas de mussarela na padaria. Quilo a gente usa bastante. Os outros, de novo, a gente usa muito pouquinho. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, se eu tenho, 200 gramas, comprei 200 gramas de mussarela, eu vou voltar. E eu quero passar para quilos. Vou voltar 1, 2, 3. Eu quero voltar ali para quilo. É a mesma ideia, gente. Não está elevado ao quadrado, não está elevado ao cubo. Então, eu vou dividir por 10. Vou dividir por 10 cada um. Então, eu vou dividir por 10 e por 10 de novo. Quando eu fizer isso, divide por 10, 20. Divide por 10, 2. Divide por 10, 0,2 quilogramas. Essa vai ser a nossa ideia. Tá? E se eu quiser passar de grama para miligrama, vamos pensar num exemplo? 5,3. De grama, eu quero passar para miligrama. 1, 2, 3. Observa que eu conto morrinhos ali. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que multiplicar por 1000. Se eu multiplicar por 1000, eu tenho que, a partir da vírgula, 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com 5.300 miligramas. Com isso, gente, a gente vai parar esse vídeo que ele já está dando quase meia hora, fica muito cansativo. A gente tem outras unidades. A gente tem unidade de temperatura, né? Unidade de tempo. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Essa, para os meus alunos do 7º ano, aqui acaba o nosso conteúdo da prova, tá? Então, tem que estudar até aqui. Se tem alguns outros alunos de outros lugares assistindo, é sempre importante ver as outras unidades de medida. A gente vai ter um vídeo para isso depois, tá bom? Não deixe de fazer seu resumo, não deixe de treinar essas conversões, isso é muito importante. Pega o livro de matemática, pega uma lista aí na internet mesmo, treine essas conversões, porque isso não é difícil, mas a gente começa a confundir. Decora o cagadão, pelo amor de Deus, não pode ir para a prova, não pode fazer exercício de geometria sem saber o cagadão. Organiza isso para facilitar seus estudos, tá bom? Eu vou parar por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.